Então, hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista com o Rogério, engenheiro, para falar um pouquinho mais sobre os conceitos, né, do concreto com agregado reciclável na engenharia civil, nas obras, tá? Então, primeiramente, boa noite. Primeira pergunta que nós temos para fazer: quais são as logísticas adotadas durante a produção, a execução das obras e projetos? Boa noite, obrigado pela oportunidade. E, bom, falar sobre agregado reciclado hoje, né, como a maioria dos segmentos de mercado, tem uma importância muito grande, principalmente em duas vertentes, né, que seria a parte de redução de custos, né, e uma questão voltada à preservação ecológica, né? Uma vez que, a partir do momento que você usa agregados reciclados para elaboração de concreto, você está reutilizando um recurso que já em algum momento foi extraído da natureza, né? Com isso, você Uhum, diminui o impacto ambiental, né? Tanto na parte de extração, quanto até mesmo na parte de emissão de gases poluentes, né? Tipo CO2, é, oriundos de máquinas necessárias para a extração, né? Do mineral. Então, tem toda uma questão ecológica envolvida também, né? E a questão da logística, né? Durante a produção é algo que você tem que se preparar, né? Planejar antes da execução do projeto, né? Seria na concepção do projeto. Então, essa logística é desenvolver os fornecedores, né, que podem estar fornecendo esse agregado, né? E se eventualmente você tem alguma aplicação para esse agregado na sua obra, né? sim. Porque o agregado, existem dois tipos básicos de agregado de concreto que você pode reutilizar, tá? Então, tem um agregado que ele é mais puro, que ele é composto de resíduo de concreto mesmo, né? Brita e areia, né? Que você acaba chegando nesses materiais através do quê? De uma seleção do entulho que foi recebido, né? E posteriormente Uhum, através de britamento, né? Você pega o material recebido, faz a seleção, separa, por exemplo, madeira, separa folhas, outros materiais da obra, por exemplo, aço, é, resíduo de isopor, resíduo de sim. vidro, de alumínio. Então, são vários os resíduos que podem estar indo junto com o entulho, né? Então, é feita uma classificação e depois de britado, se esse material ele tem composições mais puras, ele é para uma determinada aplicação. Se ele tem, vamos dizer, impurezas, que são esses outros materiais, ele pode ser destinado para uma aplicação B, entendeu? Então, essa Entendi. logística, né? Eu acho que seria isso: determinar primeiro qual seria a aplicação, que tipo de resíduo você iria utilizar, e se de repente você tem o fornecedor na sua região, né? Que isso é um grande problema hoje, Entendi. é, seria a manipulação desses entulhos, né? Para gerar uma nova matéria-prima para Uhum, a obra, tá? sim. E é comum, a utilização desse tipo de concreto nas obras? Olha, o segmento que eu trabalho não é muito comum, tá? Primeiro porque são obras, digamos assim, pequenas, né, comparado a grandes obras que são mais comum essa utilização. É, Uhum,
e na maioria das vezes são obras que requerem um desempenho do concreto, porque são obras que têm uma pegada mais arquitetônica, né? Então, muitos desafios de estrutura, né? Uhum. Então, acaba envolvendo um Sim. concreto que tem um desempenho um pouco melhor, tá? Mas, se Tá. tivéssemos, né, uma facilidade na disposição, na disponibilidade desse material, ou seja, com fornecedores mais acessíveis, né, algumas etapas, Uhum. mesmo sendo obras de residência, daria para se utilizar. Por exemplo, no Uhum. substrato, na hora de executar um contrapiso, por exemplo, né? Em vez de se usar a pedra Sim. brita, né, sob o lastro de concreto, poderia se utilizar esse substrato de reutilização de concreto, entendeu? Entendi. Aonde mais comumente são usados esses materiais? Principalmente em rodovias, né? Por quê? Uhum. Porque você tem um substrato com uma espessura maior, então você trabalha com volumes maiores desses materiais, né? Até um pouco, Certo. entrando um pouquinho na primeira pergunta também, é, essas grandes obras, eles fazem um planejamento de logística, né? Porque como eles trabalham com grandes volumes desse tipo de material, eles precisam ter grandes áreas de armazenamento também, né? E maquinários para poder Sim. fazer a locomoção desse material dentro do canteiro de obras, né? Então, Sim. é, hoje, onde eu vejo que mais se utiliza isso seria em rodovias, né? E obras de, por exemplo, de aterro, que você precisa fazer um substrato um pouco mais espesso, né? Então, seriam as aplicações Sim. mais comuns desse tipo de material. Tá. E quais são as dificuldades que você acha que a gente pode encontrar durante esse processo aí na utilização desse concreto para obra, para o projeto mesmo? Né? Então, assim, a grande dificuldade, eu acho que a primeira de todas é a disponibilidade do material, né? Pelo, Aham. assim, uma pesquisa que eu fiz recentemente, na nossa região, que nós temos duas empresas que fazem o trato desse material, né? Uma, se não me engano, fica em Caieiras e uma outra em Hortolândia, né? Que são as mais próximas aqui. Uhum. Então, Sim. eu acho que pela dificuldade de fornecedores, então é algo ainda que não está bastante difundido, mas é um segmento de mercado que tem bastante oportunidade para investimento, né? Porque a geração de resíduos nas obras é um volume gigantesco, né? Então, se tivesse Sim. as empresas para receber esse material e fazer essa classificação e eventualmente a britagem do material e deixar ele em condições de uso, né? Aí a gente poderia ter um pouco mais disseminado a utilização desse material, né? E, e Entendi. aonde que, assim, até mesmo para elaboração de concretos também, né? Eu falei do substrato para um concreto de contrapiso, mas eventualmente até a utilização do próprio concreto também com a resistência um pouco menor, você pode estar usando o material, né? Sim. E já sabendo, né, que essa composição é de rochas, material cimentício e o concreto, o custo-benefício é viável para a aplicação desses recursos? Com certeza é viável, né? Volto a reforçar, né? E isso acaba sendo bastante, é, me fugiu a palavra, mas bas- bastante viável, né? Nas grandes obras, né? Porque apesar dele ser viável financeiramente, em grandes volumes que você Uhum. vai ver a grande diferença, né? Porque você vai pagar Sim, menos no material, né? Na base para a elaboração do concreto, né? E as outras vantagens já citadas anteriormente também, por exemplo, você tem redução, por exemplo, se for uma empresa que tiver toda a cadeia, por exemplo, desde da extração, né, for uma grande construtora que ela tiver
a cadeia desde a extração até o produto final, então ela vai estar economizando lá na extração, porque ela vai deixar de extrair o material natural para estar usando esse recurso, né? Então, economicamente é bastante viável, sim, para as empresas. Tá. E você, então, indicaria esse concreto para os seus clientes ou pessoas próximas que queiram, talvez, experimentar esse novo recurso de concreto? Com certeza. Sempre lembrando, né, que tem que fazer o planejamento da obra, né, para devida aplicação, né? Então, por exemplo, Sim. existem Uhum. estudos até de resistência desse tipo de concreto para grandes capacidades de carga, né? Então, assim, é bastante aplicado, sim, mas dentro Uhum. de um projeto de engenharia, né, em um projeto de, de execução de obra que seja adequado para esse tipo de material. Sim. Uhum, entendi. E para finalizar, por que que você decidiu trabalhar nessa área da engenharia, com ênfase em gerenciamentos de projetos e obras? Primeiro que a parte de gerenciamento de projeto já é algo que eu já tinha essa especialização, né? Voltada para o segmento que eu trabalhava, que era de tecnologia. E aí, quando eu me tornei sócio de uma construtora, eu acabei realizando assim vamos dizer assim, um sonho, né, de profissional que seria trabalhar na área da construção civil. Então casou muito bem, né, Uhum. as duas coisas, porque eu entendo vivenciando o dia a dia, pelo menos no segmento que eu trabalho, que é um segmento voltado para residências, né? Existe uma falha muito grande em termos de planejamento de execução. Então, tem um campo muito grande para se explorar nessa parte de planejamento, né? Para quê? Porque você, nesse segmento de residência de alto padrão, você trabalha muitas vezes com a realização do sonho de uma família, né? Da construção da casa própria. Sim. Então, às vezes, a pessoa está ali a vida toda guardando recursos para execução desse projeto, né? E, e dessa maneira a gente tenta tornar isso o mais agradável possível, né, para a família, né? Então, por isso que Sim. a gente tenta fazer esse gerenciamento a nível bastante detalhado e bastante transparente, e sempre com a participação dos clientes, né, no dia a dia da obra, para tornar isso bastante prazeroso. Então, tá bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, em participar da nossa entrevista. E é isso. Obrigada. Boa noite. Obrigado a Obrigada vocês por pela você estar oportunidade. assistindo também. Obrigada. Tchau, tchau. Tá, obrigado.